Será que Jesus deixou algum ensinamento sobre o batismo na Bíblia? Será que as crianças podem se batizar? Qual a idade mínima para eu poder me batizar? Qual é a melhor forma de eu me batizar? Será que qualquer forma, qualquer uma das três, são válidas para o batismo? É isso que nós vamos ver hoje no nosso curso Ensinos de Jesus. Esse é um quadro que acontece todas as segundas e nós já estamos na lição 16ª. Olha só então quantas a gente já está atravessando, tá? E esse daqui é o nosso estudo sobre o batismo, então a gente vai entender o que Jesus ensinou sobre o batismo. Para você acompanhar esse estudo da melhor forma possível, é interessante que você acesse esse material que vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Você vai ter acesso ao PDF dele. Aí você pode imprimir, ou se você quiser impresso já, você pode chegar numa igreja adventista e solicitar esse material que eles vão te dar gratuitamente, ok? Então, antes de a gente começar, é importante que você tenha, tá? Se você não tem agora como ter esse material aqui, não tem problema, tá? Você vai conseguir acompanhar aí o nosso estudo. Mas você não pode deixar de pegar a sua palavra de Deus, tá? Então é muito importante que você tenha a sua Bíblia. Se você não tiver ela, você não vai conseguir acompanhar com profundidade, porque é bom que você veja na Bíblia se está escrito exatamente o que eu estou falando, ok? Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai, grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Por favor, nos ilumina nesse momento para que nós possamos aprender o que o Senhor tem a nos falar sobre o batismo. É isso que pedimos e agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha só, eu vou fazer uma rápida introdução e aí a gente vai para as perguntas, ok? Olha só, Jesus ele iniciou o seu ministério terrestre sendo batizado. E isso é interessante, ele foi batizado por João Batista, ok? João Batista, ele batizava, por isso que ele foi chamado de João Batista. Então, olha só, essa doutrina do batismo é uma doutrina específica do Novo Testamento, ok? Então, se você não sabe, a partir ali de Mateus até Apocalipse, que é o Novo Testamento. E olha só, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, isso nós vamos ver na Bíblia, tá? Para não ficar só uma informação solta. Então você pode pegar aí sua Bíblia e ir comigo lá para Lucas 3, versículo 23, que vai nos dar exatamente essa informação, ok? Então pegue aí na sua Bíblia, Lucas 3, 23 diz o seguinte: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então pronto, né? Tá selado aqui a nossa informação, está correta. E olha só, seu batismo permanece como um exemplo para todos aqueles que desejam segui-lo e obedecer os seus ensinos. Então a gente tem que entender que tudo que Jesus fez e faz é para o nosso exemplo, tá? Como a gente já estudou sobre a criação, onde no sétimo dia ele descansou, sendo que ele é perfeito, ele não precisava descansar, mas ele descansou justamente para nos dar o exemplo. E o batismo não foi diferente, tá? Ele não precisava se batizar por quê? Porque ele era perfeito, né? Ele não pecou. Nós batizamos porque pecamos, para nós termos uma nova vida, e a gente vai se aprofundar nesse tema, ok? Mas, como ele não tinha pecado, ele não precisava se batizar, mas foi exatamente para nos dar o exemplo, ok? Então vamos para a nossa primeira pergunta, olha só. Que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? E aí, vamos lá para Mateus 3, dos versículos 13 ao 17. Então, se você não tem aí a sua Bíblia, tem aqui na tela, ok? Então acompanha a leitura que eu vou fazer aqui com você. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim como nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagina a cena que nós vimos aqui, imagina presenciar ela. Né? Então você vendo ali Jesus sendo batizado, uma pomba descendo até ele, representando o Espírito Santo, e uma voz do céu falando: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Deve ter sido uma cena muito linda, né? Então, vamos continuar aqui. Olha só para deixar bem claro, Jesus fez do batismo uma condição à salvação. Só que nós vamos ver na Bíblia, tá? Não vamos
colocar como uma certeza aqui antes de ver na Bíblia. Então vamos lá para Marcos 16:16 e na sequência João 3:5. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha só, não adianta só crer, tem que ser batizado. É claro o verso, e eu acho muito legal que a Bíblia não dá margem para a gente pensar outra coisa, né? E o outro verso que nós lemos aqui é João 3,5 que diz: Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só que particular essa história aqui, né? Mas será que a Bíblia traz alguma exceção, alguém que não foi batizado e Jesus falou que ele seria salvo? Você consegue pensar em alguma história desse tipo? Vamos ver lá então em Lucas 23, versículo 43, tá? Nós temos uma exceção na Bíblia e é muito interessante que a gente lê. Então, Lucas 23, versículo 43 diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui Jesus está falando com o ladrão que estava ao lado dele na cruz. Então essa pessoa já estava ali pendurada próximo da morte. Como que essa pessoa poderia descer, se batizar e voltar para a cruz? Então a gente vê que é aí uma exceção, ok? Então, como a pessoa não teve a oportunidade de se batizar, ela foi salva, ok? Então isso fica muito claro nesse contexto. Mas a regra é, quem crer e for batizado será salvo, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta, que diz: em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Ou seja, as pessoas, né? As pessoas arrependidas. Vamos lá para Mateus 28, dos versículos 19 e 20. Mateus 28 é o último capítulo de Mateus, tá? E olha só o que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu acho muito legal, principalmente esse verso 20 aqui, que Jesus aqui estava falando que ia estar conosco todos os tempos, até a consumação dos séculos. Então ele está comigo aqui e com você aí. Que bênção, né? Mas, respondendo a nossa pergunta, em nome de quem os candidatos devem ser batizados, nós vimos claramente ali no final do versículo 11. Aliás, versículo 19, que diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ficar qualquer dúvida, use os comentários aqui ou tenta entrar em contato comigo de alguma forma pelo Instagram, através dos comentários, porque é importante que você não tenha dúvida, ok? Então é só comentar aí que eu vou procurar fazer outro vídeo, explicar de uma outra forma para você poder entender, ok? Vamos então para os tipos de batismo. Olha só, então aqui na Terra a gente tem 3 tipos, né? E aqui tem os exemplos de cada um deles. Então ali na primeira foto você pode ver a aspersão, né? A infusão e a imersão. Essas são as 3 formas de batismo que existem. Mas agora, será que tem uma forma específica onde Deus fala para nós que é a verdadeira? Ou será que ele aceita as 3? Vamos entender um pouquinho mais? Que essa é a nossa próxima pergunta. Olha só, qual a forma correta de se ministrar o batismo? Por aspersão, infusão ou imersão? Vamos ver na Bíblia então? Vamos lá para Mateus 3, versículo 16. Tá? Mateus 3, versículo 16, olha aí na sua tela. Diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então olha só, essa daqui é Mateus falando daquela cena que nós lemos em outro livro, ok? E o outro verso, que está lá em Atos 8, dos versículos 36 ao 38, diz o seguinte: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então olha só, vamos tentar entender um pouquinho mais da etimologia da palavra batismo, que está aqui na nossa lição. Olha só o que diz. A única forma de batismo reconhecida no Novo Testamento, que é onde surge essa doutrina, né, do batismo, é por imersão, tá? A palavra grega baptizo, da qual deriva a palavra batismo, que nós conhecemos, ela significa imergir, mergulhar ou afundar. Então fica claro que é só uma das formas que a gente viu anteriormente, né? Não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo
por aspersão ou infusão. Então, olha só aqui o slide, fica claro aqui nos textos que nós lemos que Jesus foi batizado por imersão, tá? Que é a etimologia da palavra e o contexto que nós lemos aqui também, ok? Então, novamente, se ficar alguma dúvida, comenta aí. Qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Então, será que ele é só uma cerimônia ou carrega algum símbolo por trás, né? Vamos ver então na nossa Bíblia? Romanos 6, dos versículos 3 a 6, e diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Olha só que pergunta interessante. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse verso é espetacular, mas não para por aí. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então você vê aqui que o batismo é uma analogia à morte e à ressurreição. Então quando você é sepultado ali na água, aquela velha característica que você tinha, né, uma característica que provinha dos atributos de Satanás, ela é enterrada nesse momento. E aí a partir disso, quando você submerge, ou quando você volta, melhor dizendo, você tem novidade de vida, que foi o que nós lemos ali no verso 4, né? Assim também andemos nós em novidade de vida. A partir do batismo, você mostra para as outras pessoas que você se entregou a Deus, que você casou com Jesus, ok? Então fica bem explícito nesses versos. Mas não para por aí, também tem Colossenses 2,12 que diz assim: Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então você vê que os versos se complementam. É interessante que a gente não pegue um verso e faça uma doutrina em cima dele. É importante que a gente veja o contexto dele e veja se outros versos trazem essa mesma característica, que é o que a gente está vendo aqui no nosso estudo todo, ok? Então ficou bem claro aqui, né, a analogia que Deus faz para a gente entender um pouquinho mais da natureza espiritual, ok? E para terminar, diz assim: esse simbolismo confirma a ideia de que o batismo deve ser sempre ministrado por imersão, pois de outra forma perderia todo o simbolismo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então você vê como está enfatizando que é exatamente por imersão, tá? Mas vamos continuar, tem mais algumas perguntas. Olha só, a partir de qual idade o batismo pode ser ministrado? Então vamos ver na Bíblia, eu gostaria que você abrisse também, porque esse texto ele é muito importante estar anotado na nossa Bíblia, tá? Atos 22, versículo 16. Olha só o que diz, vou colocar aqui na tela também. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Você vê que aqui está falando com uma pessoa que tem pleno domínio, plena capacidade dos seus pensamentos, porque está falando assim, levanta-te. Então, vamos pensar aqui, será que um bebê consegue levantar? Talvez sim, né? Mas vamos continuando. Recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então aqui a gente tem que ter plena consciência de que uma pessoa, quando vai batizar, ela tem que entender o significado da cerimônia que ela está participando. Não é algo ao acaso, como a gente já viu anteriormente aqui, que ela é carregada de simbolismo. Então a pessoa precisa entender o que ela está fazendo ali, ok? Então vamos entender alguns passos, algumas condições para o batismo? Olha só que legal. Então vamos ver nossas condições. Pegue aí a sua Bíblia para a gente pontuar cada tópico, ok? Olha só. Primeiro, ensino. Mateus, então, que a gente acabou de ler, né? Mateus 28, os versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Então, olha o nosso primeiro tópico aí. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ela precisa aprender, né? E aqui diz ainda guardar todas as coisas. Então quando você aprende, você precisa colocar em prática, né? Então como que uma criança vai colocar em prática? Difícil, né? Mas vamos lá, tem mais tópicos ainda. Olha só o segundo. Crer. Marcos 16:16. Você lembra que a gente já leu esse verso? Que diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então a pessoa precisa crer, tá?
por livre e espontânea vontade, não por pressão ou porque alguém falou para ela. Não, ela precisa crer, tá? Porque Deus nos criou como seres pensantes, então a gente precisa pensar nisso também, tá? Tópico 3, arrependimento, Atos 2:38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Olha só o que vai dizer pra gente. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, olha só que especial. E você viu que é uma sequência lógica? Então, primeiro a gente precisa aprender, ou seja, que é o nosso primeiro tópico, que é ensinar, né? Então, nós precisamos primeiramente aprender. Na sequência, nós precisamos crer, porque como que nós vamos crer em algo que a gente não sabe o que é? Então, olha como é uma sequência lógica. E na sequência, arrependimento. Então, primeiro você aprendeu, aí você creu, acreditou naquilo. Na sequência, você viu que a tua vida não estava em condições de estar com Jesus. E aí você faz o quê? Arrepende, né? Que foi o que nós lemos aqui, que é arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E por último tópico, que diz conversão. Mateus 18, versículo 3. Vamos então ler esse texto para finalizar aí a nossa sequência das condições para o batismo, que diz assim: e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, aqui a conversão é a novidade de vida que a gente viu em outro texto, ok? Olha que especial. Então, quando a gente se entrega a Jesus, a gente não pode continuar vivendo do jeito que a gente estava. Por exemplo, quando alguém torce para algum time, ela frequenta estádios, né, os jogos, fica atenta às notícias, compra camisa, né, fica naquela euforia quando tem algum jogo, e nós, como cristãos, não podemos ser diferentes, nós precisamos vestir a camisa do cristão. Os frutos do Espírito Santo, de Gálatas 5, 22 e 23, precisam ser representados na nossa vida. Se a gente não está tendo uma transformação na nossa vida, alguma coisa está errada, tá? A gente não está se entregando totalmente a Cristo, ok? Continuando, mais uma pergunta, o que acontece com uma pessoa após o seu batismo? E aí, o que será que acontece? Então vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e na sequência também Gálatas 3, versículo 27. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então você vê que está reiterando o que nós lemos lá em outra passagem sobre a novidade de vida? E na sequência, o outro verso que está em Gálatas diz assim, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso é muito importante, porque nós precisamos nos inteirar de Cristo. Nós não podemos ficar do mesmo jeito que a gente estava. Então, aqui no sentido de revestir, é trazendo ele diariamente para a nossa vida. Tem um verso que fala, orai sem cessar, né? Então, é importante a gente ter essa comunhão diária com ele. Tem um comentário aqui que eu acho muito importante da gente ler. Diz assim, ser revestido de Cristo significa estar coberto por sua justiça, fortalecido por seu Espírito e salvo por sua graça. Então, a partir do momento que você se batiza, agora os teus dias, até o teu último dia, é exatamente com Cristo, tá? Não deixe nenhum dia de buscar Ele, porque quando a gente não busca Ele, a gente dá margem para Satanás. E isso é um enorme de um perigo. Então, aqui, para nós concluirmos o nosso estudo, diz assim, o batismo é uma doutrina do Novo Testamento apontada por Jesus como uma condição à salvação. E isso ficou bem claro ali nos versos que nós lemos. Deve ser ministrada somente às pessoas que têm idade suficiente para receber o conhecimento da palavra de Deus, crer em Jesus como Salvador pessoal, demonstrar arrependimento e mudança de vida. Então são os 4 passos que nós vimos anteriormente. E olha só, após o batismo, o Espírito implanta uma nova natureza e torna a pessoa à semelhança de Cristo. Isso é uma grande bênção, né? Isso daqui é muito bom, porque aqui na Terra a gente vive tão ruim, né? E quando a gente tem Deus na nossa vida, é só paz. Não estou dizendo aqui que depois que você se batizar, a tua vida vai ser um mar de rosas, tá? Mas é interessante que quando a gente passa com Deus, Deus nos dá a paz que só Ele pode dar. E aí a gente consegue passar mesmo por situações conflitantes, mesmo assim a gente consegue passar com
tranquilidade, assim como ele tinha a tranquilidade ali quando estavam batendo nele, né, estavam esbofeteando, falando mal, falando blasfêmia. Aquela paz ali a gente também pode ter. Para finalizar, eu gostaria de ir com você para a parte do minha decisão. Olha só, compreendo ser o batismo um requisito à salvação? Decido hoje ser batizado nas águas como Jesus o foi? E aí, esse é o que? É um compromisso que você não faz comigo, não faz com a pessoa que mandou o link, não faz com ninguém. É só entre você e Deus, ok? Mesmo já tendo sido batizado por imersão, compreendo agora algumas verdades que antes não conhecia. Baseado no exemplo de Paulo, desejo passar agora por um novo batismo. E 3. Tendo já sido batizado por imersão, sendo leal a tudo que aprendi do Evangelho e conhecendo agora doutrinas bíblicas que não conhecia, desejo me unir à Igreja de Cristo através da profissão de fé. Então, olha só que especial, quando você se batiza só que não sabe todo o conteúdo da Bíblia, é interessante que você reafirme essa aliança através do novo batismo, agora que você conhece muito mais, ok? Esse aqui foi o nosso estudo de hoje. Se você tem no coração o desejo de se entregar a Deus, eu gostaria de orar com você nesse momento. Grandioso Pai, querido Deus, nós te agradecemos imensamente porque a sua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas, Pai. Agradecemos também porque o Senhor deixou tudo escrito na sua palavra. E hoje, se nós estudarmos ela com profundidade, não tem ninguém que vá nos enganar, Pai. Por favor, nos ajuda a nos alicerçarmos na sua palavra e que assim nós sejamos uma testemunha viva do poder transformador do Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, nos instrui, nos guia nessa semana para que tudo que formos fazer seja de acordo com a sua vontade. É isso que pedimos e desde já agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.